Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Que prazer estar iniciando esse direto super especial hoje aqui com vocês, onde a gente vai falar sobre Feng Shui e a saúde mental. Vamos falar sobre vários conteúdos que realmente vão transformar a sua vida. Seja você que está passando por ansiedade, por depressão, ou seja você que já está acostumado a organizar a sua casa através do Feng Shui e perceber como isso pode influenciar também a sua saúde e bem-estar. E para isso eu não posso estar falando sozinha, né? Feng Shui não é a minha área e por isso eu vou convidar aqui para entrar nesse direto, junto comigo, Sofia Lobuceira. Vou colocar ela aqui. Seja muito bem-vinda, Sofia. Quero que você aproveite para se apresentar. Vou colocar aqui, você já fazer o convite aqui da Sofia, que ela já fez aqui para a gente entrar em direto pelo Instagram também. Perfeito, já estamos em direto nas duas plataformas. Sofia, seja muito bem-vinda. Vou pedir para você falar, que eu não estou te ouvindo, não sei por quê. Alguém consegue ouvir a Sofia, por favor? Daqui, conseguem ouvir? Tem que fechar aí. Pronto, consigo te ouvir, Sofia. Vamos lá ver. Ótimo, aqui eu consigo te ouvir. Agora só uma coisinha que eu vou precisar fazer aqui para eu conseguir te ouvir direitinho. E agora, não me consegue ouvir? Eu consigo te ouvir, Sofia, só não consigo te ouvir aqui pelo computador ainda, pelo YouTube, mas vou ver se consigo agora e vou perguntar se as pessoas que estão me vendo pelo YouTube se conseguem só me confirmar se estão ouvindo ou não. Ok. Notícia só aqui também. Se no Insta, consigo. Aqui eu te ouço bem no Insta, no Instagram, no YouTube é que eu tô com alguma dúvida. Tá tudo certo? Isso eu vou falar agora. Vou ver aqui nos settings. Eu acho que tem o microfone ligado. E agora? Ouvir? Eu consigo te ouvir. Nos dois. Nos dois. Ok. Pronto. Ótimo. Todo mundo consegue ouvir, então, né? Então, Mara, fecha sua porta para mim, por favor. Sim. Pronto, então vamos a isso. No YouTube e no Insta, certo? Aqui no Insta eu sei que tá direito. E aqui no YouTube também tá direito. A Tam falou agora que tá direito, então a Silvia não consegue ouvir, mas os outros estão ouvindo. Então, se já se ouve, tá ótimo. Estamos bem para começarmos. Que bom estar aqui, Sofia. Sofia, que honra estar consigo aqui nesse direto. Queria que a Sofia começasse a se apresentar. Eu vou só me apresentar rapidamente, Sofia. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, hoje a gente vai estar falando de saúde mental e vamos estar trocando um pouquinho dessa interação de como conseguir usar o ambiente que está dentro para fora e perceber o que está acontecendo com você de dentro para fora e de fora para dentro também, com a arte do Feng Shui, como que isso pode influenciar um ao outro. Então, será um prazer. Eu vou pedir para você, então, começar a falar, Sofia, por favor. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Sofia Lobuceira e sou consultora profissional e mestre de Feng Shui e ajudo inúmeras pessoas a trazerem mais energias positivas para as suas vidas, a alcançarem os seus sonhos, os seus objetivos, ao mesmo tempo que eliminamos as energias negativas e aquelas coisas menos fantásticas das nossas vidas, e tudo isto através do Feng Shui. E é um gosto estar aqui hoje para falar de um tema tão importante como a saúde mental, a saúde emocional e tudo como isto se liga e interliga com o Feng Shui. E a gente se preparou hoje para falar desse tema, porque nós sabemos o quanto essas duas áreas acabam influenciando, né, Sofia? Ou seja, o quanto a área da saúde mental, hoje em dia, a gente fala cada vez mais sobre a saúde mental e sobre os benefícios da gente estar saudável emocionalmente, e isso acabar não afetar o nosso campo físico e áurico também, energético, como a gente fala, mas o poder também da influência de tudo que vai acontecendo do lado de fora. Eu queria pedir, Sofia, perguntar uma coisa para você, aproveitar que você está aqui. Né? O que você percebe, assim, nos seus atendimentos? A Sofia que faz muitos atendimentos também presenciais e vai e restaura a casa das pessoas. O que você percebe sobre pessoas que têm emoções adoecidas que acabam trazendo isso para o seu ambiente? É fácil chegar nesses espaços e identificar isso logo de cara? É perfeitamente visível. Aliás, eu costumo dizer que
Eu quando olho para a casa das pessoas, sei exatamente como é que é a mente delas e a vida delas, da mesma maneira que quando olho para a mente e para a vida, sei exatamente como é que é a casa delas. E a casa de uma pessoa com depressão tem, ou com questões emocionais, ou até mesmo com burnout, tem características muito comuns. E quais são elas? Principalmente se a pessoa já está com depressão há algum tempo. Começa por o ar da própria casa ser um ar pesado. O que é isto, um ar pesado? Nós entramos e percebemos que a casa não é arejada, que não, o sol não entra, tem muitas vezes as persianas fechadas, não entra energia nova, não entra sol, não entra ar, não entra luz natural. Começa logo por aí. O segundo ponto comum, o segundo ponto comum é a bagunça e a desordem, a desarrumação e a acumulação. E aqui nós conseguimos perceber o nível da depressão em que a pessoa está. Quando é só uma bagunçazinha, a depressão e as questões emocionais estão no início ou ainda estão ali muito naquele ponto que ainda se conseguem trabalhar bem. Quando as casas estão naquele ponto em que estão literalmente um caos, e quando eu digo um caos, vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos eu fui visitar a casa de uma senhora com uma depressão já num estado bastante avançado. E quando eu entrei naquela casa para fazer o diagnóstico de Feng Shui, eu não tinha um espaço para me sentar. Tudo era tralha, tudo era lixo, tudo era uma acumulação. A senhora lá fez assim no sofá, eu lá arranjei um cantinho do tamanho da minha cintura para me sentar e, e na verdade, aquilo tudo impregnava sujidade, acumulação, desordem, bagunça, e depois isto ao mesmo tempo faz com que as pessoas permaneçam neste estado. Porquê? Porque a pessoa não tem vitalidade, nem energia, nem vontade, ela não consegue sequer abrir uma gaveta e arrumar. E nós, que não temos, graças a Deus, esse problema, dizemos: "Mas é só arrumar uma gaveta", a pessoa não consegue, quanto mais uma casa. E então, eu, por exemplo, depois vai-me perguntar isto, como é que nós depois resolvemos, mas, depois é tudo que se tem que fazer. Estes são os pontos mais comuns que nós observamos logo, isto na casa das pessoas. Hã, Às vezes, quando é o caso de burnouts, que também está aqui um bocadinho associado à depressão, há o outro extremo do desequilíbrio, e que é uma casa extremamente imaculada e arrumada. E isto é porque as pessoas pensam: "Ai, o Feng Shui tem que estar tudo arrumado". Não, o Feng Shui, as casas são para estarem em equilíbrio, para estarem a ser vividas, e qualquer um dos extremos é pejorativo para as pessoas. E da mesma uma vez um caso deste extremo de depressão, que era, eu entrei na casa da senhora e, para ter uma ideia, ela media com uma régua o distanciamento dos bibelôs uns aos outros e a posição dos livros e tudo aquilo. Nós abrimos uma gaveta, ela abria com luvas. Portanto, claro que sim, devemos ter casas limpas, arrumadas e organizadas, mas devemos vivê-las. É interessante você falar isso, Sofia, porque na verdade, quando a gente olha assim a questão da pessoa depressiva, né, a gente fala muito sobre os pontos, né? O meu trabalho é identificar as memórias emocionais guardadas no corpo, ou seja, uma pessoa que passou por um trauma emocional, lembrando que a ansiedade e a depressão ela está muito ligada a doenças psicossomáticas, ou seja, acumulação de emoções, enquanto do lado de fora ela está acumulando objetos sem conseguir resolver, e uma coisa está atrapalhando a outra, né? A gente não vai conseguir definir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nesse caso, se foi a bagunça externa que fez com que ela entrasse no processo de bagunça interna, ou ao contrário, eu acho que deve existir as duas formas, né, de participação, porque eu sei de muitos pacientes que estão extremamente tranquilos na sua casa, com uma casa extremamente organizada, arrumada, cheirosa, bonita, em que são bem assíduos em várias questões da sua vida, mas quando entram no processo depressivo, mudam totalmente esse padrão e passam a ter essa dificuldade que a gente atribui muito isso, por exemplo, o processo da desrealização que está ligado a um ponto que fica aqui no queixo,
que é o ponto da epífise, que é um ponto que, quando está bloqueado, ou seja, quando essa glândula está inflamada, acaba fazendo com que a pessoa perca desejo de viver, acabe deixando de ficar concentrada, ela passa a ter cansaço, que muitas vezes é atribuída ao timo, que está mais ou menos ligado aqui, ou seja, a timosina dela está embaixo e ela já não tem energia vital para resolver nada. Então, eu acredito que uma coisa acaba por influenciar a outra, de uma forma em que eu estou num processo depressivo, dentro de mim eu tenho uma bagunça emocional muito grande, de vários traumas que foram sobrepondo. Normalmente, até na formação, a gente fala muito de trauma de acúmulo, né? Aquilo que foi acumulando e que está ligado à mesma gaveta emocional, e de repente isso começa a reverberar para fora e trazendo outros sintomas. Tem uma outra coisa que eu queria que a Sofia falasse aqui para mim, que a Sofia já conversou comigo em outros momentos, e eu achei isso bem interessante, até nas suas caixinhas de pergunta, né? Porque eu sigo a Sofia, e quem não segue, aproveita e já siga a Sofia Lobuceira, que vai ser excelente para a vida de vocês, tenho certeza absoluta. Um outro ponto, Sofia, que você fala sobre como a gente consegue entender quais são as áreas da nossa casa que adoecem órgãos físicos específicos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para depois eu poder falar também de como a gente consegue ver isso no campo da terapia biomicrohertz, como que essas áreas do corpo influenciam as emoções que adoecem os corpos físicos. É isso que eu queria que você falasse, então, um pouquinho para mim, de quais essas áreas e o que ela traz como sintomas físicos para as pessoas. Ok, então é assim, todas as áreas de uma casa que estão associadas a setores cardeais correspondem a órgãos do corpo humano e a áreas da vida. No caso da depressão em concreto, qual é que geralmente qual é que é a área da vida ou o elemento que está em problemas ou que está a ser afetado? É o elemento água. Porquê? Porque é ele que rege as emoções, é ele que rege a questão da depressão, de solidão, do isolamento. E, de um modo muito, muito, muito genérico, o elemento água está associado ao setor norte da casa das pessoas. Mas o problema nem sempre está no setor norte. Porquê? Porque quando nós fazemos os cálculos de Feng Shui avançados, vamos perceber onde é que as energias água andam na casa da pessoa, e vamos perceber como é que ela está a ser atacada. Porque geralmente, quando há questões de depressão, e claro que isso vem de dentro para fora e de fora para dentro. Aliás, eu costumo dizer que nós não atraímos as casas por acaso. De alguma coisa devemos estar a sintonizar e a reverberar que a atraímos. E essas casas, portanto, têm desequilíbrios no elemento água e automaticamente começam a surgir os problemas nessa situação. Porém, às vezes o problema não é de uma forma direta deste elemento, mas podem ser outros. Porquê? Porque no ciclo dos 5 elementos, todos eles se relacionam entre si e basta um para estar em desequilíbrio que vai afetar o outro. Exemplo, se uma pessoa for extremamente yin, quer isto dizer, uma pessoa que é muito negativa por natureza, uma pessoa que está sempre focada no negativo, uma pessoa que come muito açúcar, uma pessoa que já tem problemas de estômago, ela tem uma probabilidade enorme de ir gerar uma depressão. Porquê? Porque como o elemento terra, está a ser afetado, ele não está a conseguir controlar a água, se produz mais, produz menos, e então ela fica ali um bocado, tipo, desvairada, não é? Tanto pode transbordar como pode evaporar. E isso manifesta-se depois nas emoções das pessoas. Depois há outros setores, por exemplo, ou outros elementos. O caso do burnout é muito excesso do elemento fogo. Portanto, é quase como se quando entrasse o cérebro em curto-circuito, tal como as lâmpadas na nossa casa que têm curto-circuitos, o nosso cérebro também. E geralmente isso é quando está associado ao elemento fogo, que também nós podemos dizer que poderia ser de um modo muito genérico o setor sul, porém, depende onde é que na casa dessas pessoas esse elemento vai estar a passear, não é? A viajar e como é que ele vai estar a ser atacado. E muitas das vezes, não sei se aquilo que eu vou dizer faz sentido do ponto de vista da sua área, mas uma depressão pode gerar um burnout e um burnout uma depressão. E porquê? Porque a depressão é elemento água, o burnout é elemento fogo, a água apaga o fogo, então eles entram em confronto direto. E sempre que há conflitos em Feng Shui, há problema na vida das pessoas.
Bacana ouvir isso. Olha, Sofia, interessante as menções do que você faz em questão do corpo, porque e da forma que você trabalha o Feng Shui, porque vai se alinhar muito até com a terapia biomicrohertz. Ainda ontem uma pessoa estava perguntando, um paciente que está com problema no pâncreas, como que eu consigo resolver o problema no pâncreas do paciente? Eu disse assim, a gente não resolve o problema do pâncreas do paciente, a gente entende, como terapeuta integrativo, quais as áreas maiores que estão afetadas, porque podem estar em conflito e gerando uma sobrecarga em vários outros órgãos físicos. Por exemplo, é muito raro ter uma pessoa só com o pâncreas afetado. De repente a gente vai ver e ela tem a amígdala cortical afetada também. Ela tem ali também problemas no rim, né, que estão mais ligados à questão financeira, a dificuldades de aceitar aquele encargo financeiro que veio de herança, de dívida ou de alguma coisa, ou até mesmo de provisão financeira, e daí acaba dando pedras nos rins ou coisa assim. E quando você fala sobre o quanto a depressão pode estar ligada ao burnout ou coisas assim, eu lembrei, enquanto você estava dando alguns exemplos de casos que eu tratei de burnout e casos que também os terapeutas que eu vou formando vêm trazendo para a gente também específicos, e uma das coisas que mais faz a gente entender é como que o burnout acaba virando depressão. Então, eu venho de uma estafa mental muito grande, de sobrecarga, de perfeccionismo, muitas vezes, porque o burnout está muito ligado ao que eu faço, né, às minhas atividades, seja dentro da minha casa, seja dentro de uma empresa, é tudo ao fazer, e vem naquela sobrecarga de eu dou conta, eu sou capaz, e agora eu estou imaginando o fogo já, Sofia. O fogo vai começando a apagar, e falando, peraí, eu não tenho mais brasa, peraí, onde eu vou buscar, onde eu vou comprar, eu vou comprar, não consigo mais, e sem fogo eu não existo, e aí eu entro no processo de isolamento, que é o modo casulo, que é ligado à depressão, ou seja, eu já não consigo me ver na situação que eu tinha, eu me apaguei. E aí, quando você trouxe a água e o fogo, ficou muito claro a visão dos elementos influenciando essa pessoa no sentido dela perceber que ela já não dá mais conta do que ela dava. E muitas vezes, muitos pacientes meus dizem assim, eu já não sou quem eu era. Parece que eu perdi aquele fogo, aquele brilho, aquela energia. Então, está super ligado uma coisa com a outra, né? O quanto essas áreas. E, Sofia, eu queria que você falasse também de um ponto que você trouxe, e a gente, dentro da formação Biomicrohertz, a gente fala muito sobre os 5 escudos, né? E para quem não entende muito sobre isso, eu vou falar uma breve, muito rápida, sobre o que significa. O nosso corpo humano ele se divide em 3 folhetos embrionários, ou seja, quando nós passamos por traumas emocionais, de acordo aonde tocou esse trauma emocional, vai impactar o nosso corpo físico, fazendo com que outros órgãos adoeçam. E um desses pontos que acaba fazendo a ansiedade acontecer muito são 2 estados, sobrevivência e impotência. O estado de sobrevivência, por exemplo, Sofia, ele afeta diretamente a área pulmonar, fazendo a gente ter bronquite, sinusite, rinite, fazendo a gente entrar em estado de sobrevivência. São crises de ansiedade, por exemplo, que fica, parece que está me faltando ar, eu estou sentindo que eu não corro, eu preciso respirar. E, ao mesmo tempo, aquelas gripes recorrentes que vão acontecendo em todo o tempo, ou situações em que eu desperto a minha energia emocional, ligado a isso, para mim é muito difícil, eu acho que eu vou morrer se eu fizer isso. E eu queria que você me trouxesse questões da casa, que eu acho que você já até foi falando isso para mim, questões da casa que acabam fazendo com que essa área pulmonar, essa área de sobrevivência, essa área de alergias possam aparecer e que façam com que realmente acabe reverberando isso para o paciente. É muito engraçado porque, à luz dos elementos, em primeiro lugar, o que é que acontece? A pessoa está com uma ansiedade tão grande, não é? Está aí com um excesso de água. E porquê que ela sente falta de ar? Porque o metal que produz a água está ali a dar ao pedal, não é? E a água diz: produz mais, que eu preciso, que eu preciso. E o metal começa a correr, e começa a correr a tentar produzir, e ele não consegue, portanto, ele fica sem ar. O ar está associado ao elemento metal e ao pulmão, portanto, é muito engraçado. Mas, na casa, quando nós estudamos as energias e elas estão, por exemplo, em confronto, estes elementos têm toda uma dinâmica. Ah, por exemplo, se houver, por exemplo, uma combinação energética que afete estes 2 elementos, não sei se estou a responder bem à pergunta, hum, eles automaticamente vão fazer isso. Por exemplo, imaginemos que num setor onde nós devíamos ter a casa toda organizada, limpa, decorada, sei lá, com o elemento água e o elemento metal, que são
os azuis, os brancos, os cristais, os vidros, aquelas divisões assim mais cleans e muito agradáveis. Mas vamos imaginar que em vez disso, que era o que lá deveria estar, a senhora decidiu pintar as paredes de encarnado, aquilo tudo, e muitas velas, muito ativo, tudo cheio, assim, muito intenso. Ora, esse excesso de fogo, não é? O que é que ele vai fazer? Vai fundir a energia de metal que lá deveria estar, não é? Ou que lá está. E ao fundir, o metal que quer produzir a água e as emoções, não consegue. E a água volta-se para ele e diz assim: então, tu não produzes, estou aqui à espera. Ele diz: não consigo, estou completamente derretido. E a água começa a ficar em ansiedade. E depois é muito giro também na casa das pessoas, porque as casas vão emitindo sinais. E geralmente, quando as pessoas estão nesse estado de ansiedade, depressão e de burnout, o que é que pode acontecer e que chama a atenção de todos para além da acumulação? Problemas com água. Exemplo, inundações, umidades, bolores. E há outra coisa que é quando a tinta da parede começa a ganhar bolhas e depois aquilo faz porra, quando aquilo faz porra, é quando a pessoa rebenta e deita cá para fora. E é giro quando nós estudamos a ligação entre os acontecimentos e a vida da pessoa, porque tudo está super alinhado. E depois, quando vamos estudar o setor correspondente, aquilo bate certo. E estes setores e estas características destes elementos é preciso terem atenção que isto varia de casa para casa e de pessoa para pessoa. Porquê? Porque a minha energia água pode estar num setor e a energia água de outra pessoa pode estar noutro setor. E a forma como se curam e como se trabalham são diferentes em função da casa e das datas de nascimento de cada pessoa e até do problema que ela tem. Porque, como estava a dizer, quando uma pessoa tem uma depressão, isso pode ter sido algo que tenha até sido físico ou emocional em qualquer parte do corpo, não é? E portanto isso pode corresponder a N elementos, não é? N situações. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim. Opa, deixa eu abrir aqui. Respondeu sim. Estou fechando os nossos microfones cruzado para não ficar sem o áudio não ficar muito ruidoso para vocês. Aproveitem, pessoas que estão aí, escrevam comentários que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham, aproveitem aqui para a gente poder estar esclarecendo o máximo de dúvidas possíveis, né? A gente já percebeu que talvez a gente não fique só nessa live, né, Sofia? Porque tem muita coisa aqui que é importante dizer. E tem uma coisa, Sofia, eu vou explicar brevemente um dos quesitos que nós fazemos no nosso próprio trabalho, né, em relação a como que a gente consegue ver a doença saindo de dentro para fora, e queria que depois você, de uma certa forma, explicasse também o que é, porque tem gente aqui que pode estar assistindo pela primeira vez ou está entendendo Feng Shui pela primeira vez, né? Eu também não tenho, assim, uma profundidade com o Feng Shui, mas sei a importância que nós temos de respeitar essa energia, e depois eu quero que você fale um pouco sobre essa energia do Feng Shui, como que essa energia pode ser usada e o porquê ser usada. E a Sofia falou de uma coisa muito importante, e que é esse o gancho que eu quero usar aqui para falar para vocês, que é sobre a energia de cada pessoa influencia o ambiente e o ambiente influencia a energia dessa pessoa também. Ou seja, imagina, eu estou comprando uma casa e dependendo de onde eu estou indo, eu também vou ter a influência daquele lugar, não só a influência que eu estou levando para o lugar, mas de quem eu sou. Por isso, algo tão individualizado, né? Às vezes, né, Sofia, da gente conseguir ver pormenores e melhorar essa qualidade através de um diagnóstico mais assertivo, individual. E a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala da terapia biomicrohertz, a gente conseguir identificar quais são as áreas, porque a ansiedade e depressão, elas não são todas iguais. Engana-se quem pensa. Tem pessoas com crises de ansiedade que só dão para chorar, tem pessoas com crises de ansiedade que dão para ficar quietas, e eu tenho outras com ansiedade que ficam extremamente explosivas, irritadas, que ficam, né, que teriam ali a parte do fígado mais colérico, mais exposto, né, para essa pessoa. Então, cada pessoa ela vai ter um tipo de reação sintomática e física de dentro para fora, de acordo com a área, a percepção do trauma que ela passou. Então, se eu passei por um trauma emocional, a Sofia estava falando aí de inundações, de fungos, né, na casa, de mofo, né, na casa, e eu estava lembrando que a maior parte das pessoas, quando sai de uma catástrofe humanitária, por exemplo, uma enchente de água, vão passar por um escudo de sobrevivência, vão adquirir alergias, vão adquirir processos de pneumonias, vão adquirir processos mais densos, e elas foram inseridas nesse ambiente, elas não estavam, né, porque veio a catástrofe natural que inseriu elas nesse ambiente. E isso vai afetar vários outros órgãos, trazendo, então, as disfunções,
que é isso que a gente precisa começar a ver. As minhas emoções estão trazendo fisicamente essa energia para o meu corpo para que eu possa resolver, porque eu não consigo ver o que está dentro de mim. E eu não sei resolver o que está dentro de mim. Muitas vezes nós não tivemos esse estudo, essa escola, mas conseguimos resolver o que está fora. Se eu tenho um braço doendo, eu vou procurar o que está acontecendo com o meu braço, que ultimamente eu estou com dor no braço, né? Se eu tenho o meu coração, tenho sentido do meu coração em taquicardia, eu vou procurar saber o que é. Mas se emocionalmente eu fui magoada por uma separação, um divórcio, um litígio muito difícil, em que ninguém olhava um para o outro dentro do relacionamento e agora estamos afastados e os filhos no meio, eu não sei como resolver isso, então eu engulo para dentro, né? E aí, o que eu queria que a Sofia trouxesse com toda a sua expertise como mestre de Feng Shui, é que falasse um pouquinho, Sofia, sobre essa questão, o que é o Feng Shui, como que a gente pode olhar para o Feng Shui para melhorar também a nossa saúde emocional, ou seja, de fora para dentro, e o que a gente pode, com pequenos gestos, fazendo na nossa casa, conseguir harmonizar, pelo menos, essa situação dentro dessa área da saúde mental. Essa seria a minha pergunta para você. O Shui, ele mais do que decoração, ele organiza a energia de um espaço, por forma a trazer ao de cima todo o potencial dele, todo o bem-estar à vida das pessoas. E quando nós estamos, por exemplo, a colocar as coisas numa casa, é muito importante que nós coloquemos, por exemplo, coisas que são agradáveis, coisas que nos façam sentir bem. Porquê? Porque como a casa é o espelho de quem lá vive, tudo aquilo que eu vou colocar na casa, aquilo vai ser projetado em mim. Repita só a segunda parte da pergunta, porque eu estava a ouvi-la e devia ter escrito as respostas que eu queria dar, estava-me a lembrar, que eram várias coisas. Peraí. Deixa eu abrir aqui o microfone. Então, a segunda parte era para você falar de pequenas coisas que a gente consegue ver, que a gente arrumando na casa, a gente consegue melhorar de fora para dentro para não estar reverberando tanto na nossa saúde. Ok. Então, há várias coisas que se podem fazer. Uma delas, e que eu digo sempre, é termos uma comunicação positiva, não só connosco, mas também com a própria casa. E eu não estou a dizer para as pessoas irem falar para as paredes. Podem, não tem mal nenhum. Mas, quando nós estamos na nossa casa, é importante que nós incutamos sentimentos positivos. E isto começa lá atrás, com o nosso pensamento. Como é que eu posso fazer isso de uma forma muito simples, de forma a trazer emoções positivas para dentro da minha casa? Colocando, como eu estava a dizer, objetos ou quadros ou algo que nos faça rir, que nos faça sorrir, que nos faça sentir bem. E as pessoas esquecem-se muito deste detalhe, porque eu entro em centenas de casas das pessoas e não só elas muitas das vezes são desprovidas de objetos decorativos, como muitas vezes nós temos uma mesa e em cima uma jarra atirada, não há beleza ali, não há o culto do belo, e nós precisamos na nossa vida ter esta energia de contemplação, de valorização, de reconhecimento, porque isso de alguma forma vai-nos fazer com que nós nos sintamos bem e que também atraiamos situações que nos respeitam, que nos valorizam, que nos tragam um reconhecimento, porque muitas das vezes as pessoas que começam a entrar em processos de depressão e de ansiedade são também pessoas que estão num estado de vitimização muito profundo. E então, se elas se começarem a autocuidarem e procurarem dentro delas e dentro da casa delas e não no exterior, começam automaticamente a mudar a vibração delas. E portanto, só estes pequenos gestos fazem toda a diferença. Depois, manter a casa arrumada. Quando eu digo arrumada, não é, como estávamos a falar há pouco, de ser extremamente imaculada. Não, mas com ordem. E muitas das vezes eu entro em casa das pessoas, é primeiro um monte de sapatos à porta, depois é sacos e saquinhos por todo o lado, nós queremos circular, aquilo é uma bagunça. Na cozinha guardam coisas que não têm nada a ver, no quarto coisas. Aquilo tudo não tem eira nem beira, aquilo não é agradável. E as pessoas hoje em dia preocupam-se muito pouco com o conforto do lar. Ainda que na pandemia muitas despertaram e perceberam o quão o conforto do lar é importante na vida delas. Portanto, isso seria fundamental. E depois, com a ajuda de um profissional,
é crucial nós colocarmos os objetos no sítio certo. E os objetos pode ser desde a cama, uma secretária, um sofá, o sítio onde eu leio, o sítio onde eu ouço música, o sítio onde eu faço os meus treinos, ah, as cores que eu uso, que às vezes a pessoa muitas pessoas às vezes pensam, o Feng Shui tem que ir remodelar a casa toda. Não, às vezes é pegarmos nos nossos objetos e pô-los no sítio certo. Uma coisa que também me lembrei, que muitas das vezes denota quando as pessoas estão quebradas emocionalmente, é que elas têm excesso de objetos quebrados. Muito. E depois dizem-me assim: "Oh Sofia, eu posso colar isto?" E eu digo: "Se mandar para restaurar e isso ficar perfeito, ótimo, não é? Como a pessoa ir ao terapeuta e colar as peças. Agora, se aquilo continuar tudo rachado, é como se a pessoa se estivesse a curar e a trabalhar emocionalmente, mas as marcas ainda lá estão e são visíveis. Claro que essas marcas vão existir sempre, mas uma coisa é quando a marca passa a ser entendida e faz parte do processo, outra coisa é quando está lá e magoa, não é? Uhum. E há imensas coisas que se poderiam fazer, porque, por exemplo, quando nós pensamos numa consulta de Feng Shui, nós vamos de um pormenor tão simples como o tapete que eu ponho à porta de casa, como os quadros que eu ponho nas paredes, como objetos que eu vou colocar para fazerem ativações, como pôr o aquecedor no sítio certo, o candeeiro, uma fonte de água para ativar o dinheiro e a saúde. Enfim, isto vai um pormenor tão gigante como, por exemplo, a cor que eu vesti hoje, as cores adequadas às minhas emoções, à energia do dia, à minha energia, o sítio para onde eu oriento a minha secretária com a energia e tal, para ter isto tudo a trabalhar para mim. Porque quando nós, de facto, temos tanta coisa à nossa volta que nos pode ajudar a ter uma vida melhor, e se temos esse conhecimento, é de usar, acabamos por ser uns despertos quando o fazemos. Sofia, Dessas questões, faltou só uma coisa que eu queria muito que você falasse, e que na altura eu lembro que a primeira vez que eu tive conhecimento do Feng Shui foi de forma muito indireta, e sei que existem várias escolas de Feng Shui, né? E existe a escola que a Sofia segue é uma escola que vai muito mais a fundo do que todas que eu tinha visto anteriormente. Por exemplo, as que eu via eram muito ligadas a entender a energia dos ambientes da casa. Por exemplo, eu lembro que na altura, uma das coisas que foi falado é nunca deixa um sofá, ou seja, uma janela nas costas em cima do sofá, porque vai gerar sentimentos de insegurança. E isso falando sobre Feng Shui. Feng Shui, eu queria que você explicasse rapidamente, em breves palavras, o que é essa energia do Feng Shui, ou o que significa Feng Shui, para as pessoas que não conhecem. Imagino que é a primeira vez, né, tem algumas pessoas aqui que já me seguem há algum tempo e que podem estar assim, mas o que é isso do Feng Shui, assim como eu tive anteriormente. Então, para entender o quanto essa energia de cores, de espaço, e é super entendível, você estava falando sobre o fato da cor me influenciar, o ambiente me influenciar, e a epigenética, né, o Bruce Lipton, que é o pai da epigenética, que fala sobre o quanto, quando a gente tira, que ele fala sobre o ADN, Sofia, e quando a gente tira o ADN, a gente fala assim, geneticamente eu devo ter depressão porque meu pai tinha depressão. Na verdade, não foi porque é genético. O genético tem menos impacto do que o ambiente. O ambiente adoece muito mais do que a genética, porque foi feito isso e comprovado, ele tirou uma célula de um ambiente que era o ambiente dele, colocou num ambiente desfavorável e a célula adoeceu. E tirou aquela célula e colocou num ambiente favorável e a célula ficou melhor do que era. Então, isso está provado, que o nosso corpo, ele tem uma influência daquilo que ele vê, daquilo que ele sente, das emoções que nós temos, né? Nós falamos muito sobre isso quando na formação nós temos um módulo que é só sobre estressores ativos, e estressores ativos é isso. A pessoa que tira a minha energia, aquela pessoa que só de chegar perto me dá crise de ansiedade ou me dá depressão, as falas, o porquê que nós somos aquilo que comemos, então tem aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comemos em alimento mesmo para dentro de nós, vai estar diretamente relacionado com o nosso estado estar mais ansioso ou mais depressivo. Então, uma coisa vai influenciando a outra. E eu queria agora que você falasse um pouquinho do que é isso do Feng Shui e como que os terapeutas que estejam aqui assistindo, né, que já passaram pela formação, os que estão passando ou os que vão passar, e para as outras pessoas que também já seguem a Sofia, que podem ter começado agora, entender um pouquinho o que o Feng Shui é e desmistificar essa ideia que possa haver contrária na cabeça deles sobre o Feng Shui. Então, era isso que eu queria pedir para você agora. Ele estuda a forma como a energia flui num espaço. E quando nós utilizamos a palavra energia,
é a energia vital, aquela energia que nós respiramos, a energia que nos move, que nos canaliza. E muitas das pessoas acham que estas áreas são todas muito esotéricas e espirituais. E claro que estão interligadas, mas não têm nada a ver. Porque quando eu estudo a energia de um espaço, eu estou a estudar literalmente as partículas químicas de polaridade positiva e polaridade negativa e como é que elas se comportam. Ou seja, estou a estudar eletromagnetismo, que é ciência. E, portanto, a energia que nós estudamos na casa das pessoas é esta. Eu, quando estudo a forma como o Sol bate numa janela e entra numa divisão e como transforma a energia lá dentro, eu estou a estudar a energia solar. Quando eu estou a perceber como é que a energia da água e das emoções se comporta, e até mesmo a água, o sítio onde temos o lava-loiças, a casa de banho, outras águas que temos na casa, eu estou a estudar o quê? A energia da água, não é? Quando eu estudo, por exemplo, a forma como as pessoas circulam na casa, o vento que elas produzem, eu estou a estudar energia eólica, ou seja, tudo é energia, mas a forma como ela se comporta tem a sua influência. Portanto, como diz a lei, não é? Nada se cria, tudo se transforma. E é isto que nós fazemos aqui. Portanto, este estudo é sobre a energia que nos rodeia. E como a Gi disse, e bem, quando um ambiente tem uma energia positiva, tal como um alimento, não é? Faz-nos bem. Quando o ambiente à nossa volta é altamente tóxico, as pessoas adoecem, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja de tudo. E geralmente as pessoas que se nutrem bem, seja a nível alimentar, seja a nível de comunicação, seja a nível do ambiente que está à volta delas e seja até ao nível das pessoas das quais elas se rodeiam, isso vai fazer com que elas se sintam melhores ou piores e tenham uma vida melhor ou uma vida pior. E, portanto, tudo isto tem um impacto gigante na vida das pessoas. E aquilo que o mestre de Feng Shui vai fazer é estudar toda esta forma de energia, como é que ela se está a comportar naquela casa e naquela pessoa, e depois dar indicações, tal como os médicos dão às pessoas. Nós é como se fôssemos os médicos das casas, em que vamos dar um procedimento do que é que a pessoa deve fazer para corrigir e melhorar a energia dela e da casa dela. Porque, na verdade, as casas são uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa vida, tal como é o nosso local de trabalho e o nosso carro e tudo aquilo que nos circunda, e que nós, ao trabalharmos conseguimos corrigir o outro. Como? Tão simplesmente quando nós mudamos o padrão energético daquilo que está à nossa volta, automaticamente nós temos necessidade de acompanhar, porque as pessoas lidam por simbiose, não é? Por sintonia umas com as outras, então nós temos necessidade de mudar. E um exemplo muito claro disto, que não tem a ver com depressão, mas nós percebemos aqui como é que isto acontece. Vamos imaginar uma grávida. Por norma, as grávidas, das duas uma, ou fazem obras na casa ou mudam de casa. Porquê? Porque o corpo delas está numa mutação tão grande que elas têm necessidade que o ambiente à volta acompanhe. E por isso é que elas vão produzir mudanças no ambiente. Agora, o contrário se passa, que é, quando eu quero mudar, que mudanças é que eu preciso fazer no meu ambiente para eu mudar também? E tudo isto é muito engraçado de se estudar e, portanto, é isso que nós depois acabamos por fazer na casa e na vida das pessoas. Giríssimo, né, pessoas? Olha, eu vou aproveitar aqui que a gente está vendo, Sofia, eu vou colocar aqui a pergunta da Michele Tavares aqui em cima, e se vocês tiverem alguma outra pergunta, aproveitem, eu já vou colocar aqui a pergunta do YouTube, e vou deixar aqui a Sofia responder. Sofia, a pergunta é, quando as plantas começam a mostrar sinais de doença, já é sinal de algo na casa? Já é um sinal de que algo não está bem naquela casa? Aliás, as plantas são, ou melhor, antes das pessoas, as plantas são as últimas a darem as suas manifestações. Porquê? Porque elas são altamente resistentes. E não só são resistentes, como elas têm uma energia muito ativa de crescimento, de renovação. E então, quando uma planta dá sinal, é quando a coisa já está de facto bastante debilitada e delicada. Porquê? Porque ela já não conseguiu ultrapassar a sua autorregeneração e já está a dar sinais. E as plantas são um bom sinal. Os metais a oxidarem são outro excelente sinal. O excesso de cotão, casas que ganham pó excessivo,
não que tenha a ver com a poluição, é um pó excessivo também, casas que ganham umidades, por exemplo, casas todas viradas a sul, que deveriam ser quentes, cheias de umidade, tudo isso são sinais que se começam a manifestar na vida das pessoas. Sim, tudo isso são Uhum. sinais de que algo já não está bem. Outra coisa que pode acontecer também são, às vezes, questões estruturais. Paredes que começam a rachar, porque a casa dá muitos sinais, ela comunica connosco. E as pessoas às vezes acham que isto é um bocado estapafúrdio, mas não, porque de facto os materiais, e eu como engenheira química sei isso muito bem, não é? Tudo o que é material é composto por átomos e moléculas. Ora, e o que é que eles têm no seu Uhum. interior? Eletrões, prótons, não é? Tudo aquilo vibra. Então, uma mesa de madeira tem uma determinada vibração, uma mesa de vidro tem outra, e portanto, isto emana. Aliás, há estudos que comprovam a forma como nós até falamos com a água, que ela absorve energia, não é? E então, até quando as casas começam a ter, por exemplo, grandes problemas de eletrodomésticos, em que tudo se avaria, curto-circuitos, tudo isso são sinais de que algo não está bem. Nossa, muito bom saber disso. Muito bom saber disso mesmo, porque a gente tem que começar a ficar alerta. E assim como a Sofia falou, eu quero também trazer esse alerta da saúde mental, que é algo que eu queria muito que a gente fizesse essa live justo para ter essa troca. E estamos a falar a mesma coisa. E de fato, quando o nosso corpo começa a dar sinais físicos de que algo não está bem, é porque algo lá dentro já gritou muito. E muitas vezes são as nossas emoções, muitas vezes são aquilo que a gente está tapando, né? Tem um dos pontos, Sofia, também que acaba acontecendo, que são aquelas pessoas que elas parecem que passeiam garfo. Eu costumo dizer que é a síndrome do passear o garfo. Elas fazem aquele prato bonito, mas depois não apetece comer, é como se ficasse passeando o garfo, mas não põe na boca. Estão com dificuldades de engolir, literalmente, coisas. E quando a gente fala de dificuldade de engolir coisas, não só alimentos, estamos a falar de palavras, de energia, do que está acontecendo do lado de fora, de estar num ambiente ruidoso, um ambiente difícil, e o quanto isso começa a despertar no nosso corpo situações cada vez maiores de sintomas físicos cada vez mais agressivos, né? De dentro para fora, o nosso corpo ele tem necessidade de falar, né? A ansiedade, a depressão, elas são traumas emocionais que foram vivenciados normalmente em solidão, a dificuldade da expressão, né? A amígdala e a amígdala cortical, que está aqui no ponto aqui, ó, bem nesse pontinho aqui debaixo da linha do pescoço, nós estamos a falar de um processo em que eu tenho dificuldade de expor a minha opinião. Mulheres que muitas vezes se calam, que aceitam qualquer coisa e que têm dificuldade de entender o que está acontecendo consigo, mas se doem quando alguém fala uma palavra de desvalorização, por exemplo, né, no processo da desvalorização, aquilo que faz com que eu me sinta menor, com que eu me sinta humilhada, e daí vai desenvolver a carência emocional que muitas vezes vai fazer com que eu tenha um padrão de alimentação de aconchego, ou seja, tudo que libera para mim uma sensação prazerosa, seja chocolate, seja hidratos de carbono, seja processados, né? Eles vão trazer aquele conforto momentâneo. E aí eu estou tentando tapar um vazio, um buraco na parede. E esse buraco, quando a Sofia estava falando daqui do Feng Shui, estava pensando nessa questão, né? Quantas vezes a gente não tem buracos vazios na nossa própria casa e que também precisam ser preenchidos, mas não é preenchidos com qualquer coisa. É preenchidos com coisas que possam contribuir. Então, o mesmo vazio emocional que as pessoas que passam por saúde emocional acabam tendo, né, que é a saúde mental afetada, eu vou ter aquele vazio, aquele sentimento de falta que eu não sei de onde vem, eu não sei explicar, mas parece que falta algo. Às vezes a nossa casa também fica dando aquela impressão de que falta alguma coisa ali. Mas saber o que colocar é o primeiro passo, porque você colocar algo errado pode atrapalhar toda a energia, tanto interna quanto externa. Isso falando de relacionamentos tóxicos. Então, com um relacionamento tóxico, eu vou piorar a minha ansiedade e minha depressão. Um pai opressor, uma mãe opressora, um casamento narcisista, eu vou piorar a minha energia, porque eu tentei cobrir um vazio emocional com algo tóxico. Agora, eu queria, Sofia, que você me falasse, assim, 3 ou 4 objetos que você sabe que, por exemplo, nesse ano não seriam positivos para uma pessoa ter em casa e que talvez elas nem percebam que aquele objeto possa prejudicar, realmente ser aquele tóxico dentro de um ambiente que está impedindo elas de fluírem de uma forma melhor. Deixa-me só voltar aqui atrás naquilo que estava a falar das emoções que eu fui aqui escrevendo. Muitas das vezes essas pessoas que não conseguem deitar cá para fora e que acumulam tudo, elas vão desenvolver fisicamente problemas de garganta ou nesta zona do corpo. E quando nós fazemos os cálculos de Feng Shui, lá vai aparecer esse problema
nos mapas energéticos da casa. E eu lembro-me que aqui há muitos anos, numa das consultas que fiz, um dos motivos era esse. A pessoa estava completamente num estado já de ansiedade, de asfixia, de não conseguir lidar com a própria vida. E quando eu chego à casa dela, o que é que ela tinha numa das paredes e num ponto estratégico que correspondia à energia dela? Ela tinha um quadro que era uma pessoa a gritar e assim a apertar o pescoço, a asfixiar. Nossa. Ou seja, agora é como a história do ovo e da galinha, não sei se ela pôs primeiro o quadro e fez com que ela se sentisse assim ou se aquilo foi uma expressão do sintoma dela, mas era incrível como isso afeta. Depois, respondendo a isto, mas ainda quero ir ao tema das falhas que estava a dizer, objetos que nós não devemos ter em casa e que afetam negativamente. Tudo o que tem a ver, por exemplo, com armas. Situações de guerra, situações de lutas, facas à vista, portanto, tudo isso geralmente traz desafios familiares. E é incrível como, geralmente, as famílias que às vezes até têm graves situações em tribunal, umas com as outras, pais com filhos, aquilo tudo, todas elas têm armas em casa expostas e em sítios que estão intimamente ligados com a energia da família. Outra coisa que eu não recomendo ter em casa, principalmente se a pessoa quer ser uma pessoa mais transparente e quer atrair pessoas também mais verdadeiras para a vida dela, porque isso está tudo ligado aqui com a saúde mental, é não terem máscaras em casa. Muitas das vezes as pessoas gostam de ter máscaras em casa, como aquelas de Veneza, etc. E qual é que é aqui a questão da máscara? A máscara vai fazer duas coisas. Uma, a pessoa não querer ou não ser capaz de tirar a sua máscara, vive debaixo de uma capa, e geralmente as pessoas de depressão é isso que acontece muitas vezes. Ou então atrair cada vez mais pessoas e situações que se mascaram, que não se mostram e que automaticamente a vão magoar, e isso vai contribuir mais para ela dizer: estás a ver, afinal eu tenho razão, eu sou isto, eu sou aquilo, nananã, e vai continuar naquele estado de vitimização e de comiseração que vão levar cada vez a uma depressão mais acentuada. Depois, todos os objetos que transmitam maus sentimentos, todos os objetos que representem pessoas ou situações que a pessoa não gosta, que não conseguiu ultrapassar, etc., tudo isso deve estar retirado. E portanto, tudo aquilo que tem uma conotação negativa. E depois lá está, vai depender muito de caso a caso. Eu, por exemplo, pegando aqui num exemplo de uma casa que vi há pouco tempo e que isto foi altamente engraçado e que ainda não partilhei isto com a minha cliente, mas como é engraçado. Eu fui revisitar a casa dela para ver se estava tudo bem, para fazer um acompanhamento personalizado. E ela na sala tem uma combinação energética, feng shuiamente falando, que é 4-7. O que é 4-7? É uma energia de metal negativo a afetar uma energia do elemento árvore positiva. E o que é que isto faz? Traz cortes, por exemplo, na comunicação, nomeadamente entre mulheres, traz cortes, por exemplo, a nível de romance, de viagens, de crescimento, evolução, etc. Mas naquela família, de facto, há ali questões de comunicação de família. E, entretanto, ela fez as coisas todas que eu tinha dito, e o que é que ela comprou? Que de facto é giríssima aquela peça. Mas e onde é que ela foi colocar? Ela comprou uma árvore de metal, como se o vento estivesse a soprar a árvore. Então é uma árvore de metal e o vento. Parte engraçada, onde é que ela colocou isso? No sítio onde está essa combinação. Parte mais gira, vento é energia árvore, e a árvore que ela pôs é metal. Portanto, ela curou a combinação, como eu lhe disse, mas depois, como o padrão emocional dela ainda não está resolvido, ela vai comprar um objeto que é o metal a cortar a árvore. Portanto, e no sítio nós tínhamos... E eu ainda não lhe disse isto porque a peça era tão linda e quero pensar onde é que nós a podemos pôr de forma a que aquilo não traga esses efeitos que nós queremos curar. E portanto, basicamente é isto. Depois, voltando aqui ao tema das falhas que falou, muitas das vezes a planta da casa, não é? A planta arquitetónica da casa, ela não tem um formato regular, isto é, não é quadrada nem é retangular, é irregular, pode ser em formato de L, pode ser em formato de U e outras mais esquisitas que vemos. Por norma,
As pessoas com questões de depressão ou questões emocionais costumam ter falhas num de 3 setores pelo menos: setor norte, setor nordeste e o centro da casa. Por exemplo, uma das consultas que eu entreguei ontem, a casa tem um formato que não tem centro, isto é, quando nós achamos o centro geométrico da casa, o centro cai fora. E isto traz questões de saúde, nomeadamente saúde mental, saúde emocional, equilíbrio e união familiar. Portanto, traz o oposto, como está fora, não traz isto para dentro de casa. Então as pessoas sentem-se desenraizadas. E aquela pessoa e aquela cliente, curiosamente, tem esse tipo de questões emocionais para resolver. Há todo um conflito interior que gera uma não ação e uma estagnação na vida dela. Super bacana. Quando a gente começa a ouvir essas coisas, tudo começa a fazer sentido, porque de fato o quanto a gente pode influenciar uma área a outra, né? Quando eu trouxe os estressores ativos para dentro da formação, eu trouxe já justo pensando o poder do ambiente externo, porque às vezes a gente consegue um resultado excelente no campo da ansiedade, da depressão, já na primeira consulta de um paciente que estava acamado há 20 anos, não saía do quarto, numa depressão severa, e a gente consegue fazer com que ele volte à rua, volte a andar, volte a fazer alguma coisa, só que se o espaço que ele está é um espaço negativo, aquilo vai ser solo de pocadura, como a gente diz, vai ser um solo raso. Não vai, por mais que você tenha feito a melhor consulta possível, o próprio ambiente vai fazer com que ela adoeça novamente, seja a pessoa que está na casa, seja o próprio espaço físico, né? É por isso que quando às vezes você pega um processo de burnout, né, você vê a pessoa tendo que pedir o afastamento do trabalho porque não estava bem, teve crise de ansiedade, teve burnout, estresse muito grande dentro do trabalho, ela vai e fica de baixa 15 dias, mas quando ela volta para o trabalho, passado 2 dias, ela está novamente com o mesmo surto, porque emocionalmente aquele lugar não está favorável para ela, né? E ela não conseguiu ainda entender que aquele ambiente está provocando as feridas abertas dela, talvez do passado, de situações que ela já tinha passado anteriormente e não foram curadas, como disse a Sofia, vasos reparados com cola quente não resultam, né? Então, na terapia a gente também fala sobre isso, e por isso eu sempre trago a importância da gente entender que não são só os traumas emocionais conscientes, ou seja, aquilo que eu sei que eu passei, que foi difícil, que precisa ser resolvido, mas aquilo que o meu corpo sabe que passou, porque o corpo guarda memórias, né? O que o meu corpo passou e que está reverberando para mim também emocionalmente. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa abertura. Sofia, tem 2 perguntas aqui que são as 2 últimas perguntas que a gente vai estar respondendo, porque já... à vontade. Portanto, a pessoa quando faz uma terapia emocional, aplicar e corrigir a energia do ambiente onde ela mora e onde ela trabalha. E por isso é que é tão essencial as pessoas aplicarem o Feng Shui não só nas casas delas, como também nas empresas. Nas empresas, quando os chefes não querem fazer à empresa toda, pode-se fazer ao lugar, pode-se fazer à secretária dela, apenas aquele espacinho, para isso de facto transformar. Vamos lá às questões. Eu depois, antes de fecharmos, quero só lançar aqui mais só uma notinha antes de fecharmos, mas vamos lá. Claro, vou só ler aqui as questões que apareceram para a gente, e enquanto você estava falando, estava lembrando das facas que foram nessa tal primeiro momento do Feng Shui. O que mais me impactou é porque eu tinha comprado um imã lindo para colocar aquelas facas bem bonitas na parede. Eu tirei de um jeito tão agressivo aquilo quando eu soube que aquilo podia ser ruim, que eu fui tirar, não consegui achar o desparafusador, e eu saí arrancando, assim, com muito medo do que aquilo podia trazer de ruim para casa. Então, é super interessante a gente pensar nisso. Olha, aqui a pergunta que nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui. Peraí, está mais para baixo. A Ângela colocou: o que fazer quando várias coisas estão a variar? Incluo a escrita, não consigo escrever. Ela está com um padrão emocional de que não está conseguindo escrever, né? Ou seja, a escrita dela poderia ter sido fluida, a escrita da Ângela, mas agora ela está com dificuldades até de colocar os seus pensamentos. Vou deixar a Sofia responder o que ela tem aí com o Feng Shui, e eu vou falar para vocês o que normalmente está relacionado aqui à nossa questão emocional, por trás dessa questão de não conseguir escrever ou colocar aí. Sofia, aconselho. O processo de escrita tem a ver com o processo de comunicação. E uma pessoa que não consegue deitar cá para fora, significa que é como se a energia do elemento árvore estivesse obstruída. E também como se
aquilo que nos permite eliminar as coisas do nosso corpo estivessem obstruídas. Por exemplo, ela deve ver, não sei se ela tem a porta de traseiras, mas se ela tiver porta de traseiras, deve ver o que é que se está a passar nessa porta para ela não estar a conseguir libertar. Depois, se ela está com tantas questões, nomeadamente escrever, pode ter a ver com ela ter excesso de acumulação e não conseguir libertar, ou pode ter a ver com confusão mental e do cérebro. E aí pode ser um problema de energia fogo que na casa está a ser afetado. E eu vou mais por aí. Porquê? Porque ela diz: estão várias coisas a variar. Ou seja, se estão várias coisas a variar, há um curto-circuito de fogo. Então há um curto-circuito de cérebro e ela não consegue escrever, porque a escrita é a passagem da energia pelo braço e para escrever. Então essa casa deve ser avaliada para perceber o que é que se passa com a energia fogo dela. E ela, ao mesmo tempo, do ponto de vista emocional e como terapeuta, deve perceber como é que estão as emoções dela, que é onde estar em ebulição, tudo isso a estar aí a borbulhar, ao ponto de estarem tão aceleradas que ela não consegue calma para escrever. Então isso claramente tem um desequilíbrio, não há dúvidas, entre água e fogo. Não consegue ter a calma e a paz e está num estádio acelerado. Agora, é muito importante ela aí encontrar o equilíbrio. Como é que ela vai encontrar o equilíbrio? Tipo, by herself, não é? Não deve fazer desportos cardio, porque vão acelerar mais o fogo. Fazer desportos aquáticos ou procurar ambientes aquáticos, depende como é que esse fogo está e como essa água está. Mas uma coisa que a pode ajudar, claro que o ideal devia ser conhecer o base da senhora, não é? Mas uma das coisas que pode ajudar é ela ter contacto com o elemento árvore, como por exemplo caminhadas ao ar livre em jardins e em florestas. Porquê? Porque a árvore faz a ponte entre a água e o fogo, então pode-lhe criar aí essa harmonia. E ela, ao procurar esses lugares, pode ajudar a escrever. Outra coisa que ela pode fazer é deixa-me pensar, ora 2, 3, 4. Ela pode eventualmente este ano virar-se para o oeste, virar de frente para o oeste para tentar escrever e escolher as horas da manhã, mais concretamente ali entre, isso aqui é um bocado cedo, mas pronto, entre as 5 e as 7 da manhã. Tentar, na energia da manhã, fazer aí a ver se a coisa flui. Pode ser aí algo relacionado com isto. Mas lá está, tenho que sempre ver como é que é a casa, estudar a casa, observá-la, fazer os cálculos, nomeadamente o BASI dela, porque muitas das vezes isto também tem a ver com o BASI. O que é o BASI? É a forma como as energias estão a fluir no nível do céu da pessoa, que tem a ver com, mal comparado com a astrologia da pessoa. Quer dizer, não é mal comparado porque dá para comparar, mas é muito mais do que isso. E às vezes pode ser tão simplesmente ela estar a passar por uma fase energética que a está a exacerbar isso. Bem bacana pensar nessa questão. A escrita para a relação e terapêutica que a gente vai trazer por trás da questão da escrita, as mãos têm muito a ver com posse, com o que eu consigo ter, né? O controle daquilo que está relacionado ao escrever significa materializar, trazer à matéria um pensamento que é meu e que talvez eu tenha receio de ser corrigida com aquele pensamento, se eu expor para fora, se eu colocar. Então, tem muito a ver, a escrita está muito diretamente ligada com o processo de correção intelectual. Será que o que eu sei é bom? Será que eu estou no momento ideal de explorar esse intelecto? E já, se a gente for pensar na parte da cabeça, a parte da intelectualidade, ela está muito ligada com processos de perda. Né? Então, dos 5 escudos que eu falei, o processo de perda, eu estou perdendo algo, eu estou deixando de ter algo que para mim é importante, seja uma pessoa importante, tenha perdido até alguém que pode ter transitado, né, de plano, ou que tenha se separado, se distanciado de mim, e eu estou perdendo a minha capacidade de entender isso. Eu estou perdendo a minha capacidade de colocar para fora esse sentimento. Mas o medo da correção de tudo que eu coloco para fora, se a gente fosse falar de pontos, a gente estaria falando das glândulas salivares e lacrimais, estão mais ou menos nessa região que está na minha gola do pescoço preta. As glândulas lacrimais e salivares, elas trazem insegurança. Então, normalmente são pessoas que vão ter propensão para ter questões de vistas, né, oculares, questões de eu não consigo enxergar direito, meu olho embaça, moscas volantes, né, ou seja, a questão da miopia, estigmatismo, estão ligados muito com o processo de insegurança naquilo que eu consigo e sou capaz de enxergar.
E a escrita, ela vai refletir nessa área da perda também. Então, é sempre importante a gente entender emocionalmente o que o meu corpo está dizendo e externamente, para todos os terapeutas que estão aqui também, é importante a gente ver externamente o que esse paciente está passando, qual é o ambiente que está na casa dele, como a Sofia disse, pode ser o fogo e a água aí entrando em conflito, e daí é realmente essencial vocês terem um base. A gente está aqui com a Sofia, escritora de um livro excelente de Feng Shui, e que tem esse conhecimento incrível aí que vocês conseguem acessar também para conseguir harmonizar a parte de fora. Mas como dica é sempre importante, escrita está ligado com correção, está ligado com emocionalmente, o que dentro de mim eu tenho receio de pôr para fora e talvez não esteja à altura do que eu estou esperando, da minha expectativa. Nada pior do que uma expectativa que gera frustração, que gera esse sentimento. Eu vou pedir para a Sofia. Sofia, fala onde encontrarem o seu livro. A gente já está indo para a parte final aqui. Fala como que as pessoas conseguem encontrar o seu livro e como que também não esqueçam de seguir a Sofia. É só colocarem no Instagram Sofia Lobuceira, quem não está aqui no Instagram, e seguirem aí esse canal para vocês conseguirem ter acesso a cada vez mais informações que possam complementar o vosso trabalho, inclusive direcionologia, né? Que a gente não falou hoje, mas fica para uma outra live a gente falar sobre lugares que a gente não deve ir para conseguir estar melhor. Sofia, deixa então para você falar agora sobre o seu livro, dar suas considerações finais aí e fechar esse pedaço do quadro para a gente poder se despedir. Ok, e eu ainda queria acrescentar outro ponto à resposta da Ângela, que essa questão da escrita também pode ter a ver com vergonha, que é um dos desequilíbrios da energia à água que vai levar à depressão, ou seja, tudo está de facto interligado. Respondendo à questão dos livros, eu tenho 2 livros publicados atualmente. O primeiro chama-se Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida, e o segundo chama-se Casa Organizada, Vida Equilibrada. O que as pessoas dizem acerca do primeiro é que foi um livro que mudou a vida para sempre. E acerca do segundo, costumam dizer que há uma vida antes e uma vida depois. e conseguem encontrá-los com facilidade na FNAC, ou através da editora, que é as Edições Mahatma, ou através de mim. Portanto, basta escreverem um e-mail para geral@sofialobeceira.com, que eu também o posso disponibilizar e enviar. E são 2 livros que... o segundo é uma redescoberta, e o primeiro é quase como uma bíblia de coisas, como é que nós devemos ter em casa, como é que devemos organizar a casa, coisas que as pessoas podem fazer sozinhas e que só com isso vão alcançar grandes resultados. Depois, se quiserem, por exemplo, andar a par e passo com as energias do ano e do mês, eu todos os anos lanço sempre um curso que é o das dicas anuais de Feng Shui. Este ano já saiu de 2025. E portanto que as pessoas vão aplicando as coisas na casa dela em função das energias anuais e os resultados são incríveis. Portanto, ele já foi posto à venda em fevereiro, atualmente também está, mas está pelo valor real dele, mas geralmente 2 vezes por ano ele é posto à venda com 90% de desconto, e se ficarem atentos às redes, pode ser que daqui a uns tempos tenham uma boa surpresa. Bem, Sofia, foi um prazer estar consigo aqui. Quem ainda não segue os nossos canais, aproveita e seguir. Se você também está passando aí por um processo de ansiedade e depressão, saiba que é necessário a gente olhar para as nossas questões emocionais internas. Não adianta a gente só arrumar o externo se não arrumarmos o interno. Não adianta só arrumarmos o interno se não arrumarmos o externo. O equilíbrio, ele deve ser feito. Porque quando você está em equilíbrio, você está em paz consigo, no ambiente onde você está e no seu próprio ambiente. É importante a gente sempre lembrar que nós só temos uma saúde emocional, né? No caso, se a gente deixa coisas ruins entrarem dentro de nós ou dentro da nossa casa, isso vai quebrar a gente de alguma forma, né? A gente não é todo mundo que deve entrar na sua casa, porque é um espaço cuidado, é um espaço seu, é a sua energia. Agora, por que é que muitas pessoas acabam deixando palavras ruins entrarem na sua morada principal, na sua casa interna? Então, faça essa reflexão, lembre sempre de que é
importante você olhar para os seus traumas emocionais, olhar para as suas dores, entender o quanto elas estão influenciando o seu dia a dia e fazendo com que você possa avaliar o seu espaço, ou o seu espaço possa estar avaliando o seu interior e conseguir encontrar esse equilíbrio. Nosso intuito nessa live de hoje foi conseguir trazer para vocês essas luzes e dizer que sim, há um caminho para vocês saírem desse lugar e para vocês melhorarem essas duas áreas, para vocês equilibrarem isso e entenderem que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados e excelentes transformações. Foi um prazer ter aqui a Sofia. Como eu disse, quem ainda não segue, siga, vocês vão ter aí conteúdos maravilhosos aí falando sobre Feng Shui de uma forma super linda, com uma risada maravilhosa, que hoje eu até ouvi pouco essa risada, mas eu adoro a risada da Sofia, né? Às vezes assisto direto da Sofia só para ver a risada. O Instagram fica com o som cortado e por isso é que às vezes eu não me rio muito adentro. Eu também estou fazendo o mesmo. Bem, e é isso, então, agradecer a presença da Sofia aqui por essa 1 horinha que nós passamos em conjunto. Gratidão aí para todos vocês que estiveram no horário de almoço aqui conosco. Prometo que esse momento vai se repetir e que vocês possam estar seguindo aí essas redes sociais, tanto a minha quanto a da Sofia, para que a gente possa estar contribuindo com a vossa jornada e processo de cura, tá bom? Ok, e eu também agradeço uma vez mais o convite, foi um gosto estar aqui. Podíamos estar aqui horas a conversar porque este tema é enorme, nomeadamente o outro tema que podemos voltar também a falar, que é a questão do período temporal que estamos a viver e que ele vai exacerbar os problemas de saúde mental. Aliás, não é por acaso que se fala tanto nisso hoje em dia, mas mais oportunidades virão se Deus quiser, porque de facto este tema é muito vasto e tudo aquilo que nós fazemos a nós próprios, aos outros, à nossa casa, volta para nós, a célebre lei do retorno, e portanto há que de facto cuidar de nós, cuidar da nossa casa, para que também possamos ter uma vida mais cuidada e mais feliz. É isso. Gratidão, Sofia. Obrigada. Gratidão a todos. Um beijinho de luz. Uma obrigada. Obrigada. Um grande beijinho a todos. Resta um dia cheio de boas energias e estaremos todos juntos em breve. E obrigada, Gi, mais uma vez pelo convite. Foi ótimo estar aqui nesta conversa e um dia cheio de boas energias para todos. E como eu costumo dizer, foco no positivo, foco no positivo, foco no positivo. Exato, foco no positivo. Beijinhos. Um beijinho. Obrigada.